convoco os irmãos para nós orarmos. Josué capítulo 14, versículo 12 e 13. A palavra de Deus diz assim, Josué capítulo 14, versículo 12 e 13. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os despossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jofoné, Hebrom em herança. Dá-me este monte. Fala comigo assim, dá-me este monte. Mais uma vez, dá-me este monte. Mais uma vez, dá-me este monte. Foi o que Calebe falou para Josué. A palavra de Deus não vai ser dedicada apenas para os jovens que estão aqui, porque eu também sou jovem, todos aqui eu creio que são jovens, independente da idade. Ninguém quer ficar chamado assim, eu estou velho. Não, todos nós estamos novos. Amém? Todos nós estamos novos. Mas o livro que nós lemos aqui, Josué capítulo 14, versículo 12 e 13, que diz, agora dá-me este monte. O personagem central aqui, o nome dele é Calebe. Vamos recapitular, nós vamos trazer a memória de quem é esse personagem chamado de Calebe. Nós devemos voltar à história para saber quem é Calebe. Calebe, ele está relacionado com outro grande líder de Israel, que se chama Josué. Nós sempre lembramos de Calebe quando nós falamos de Josué. A gente sempre fala Josué e Calebe, assim como a gente só lembra de Pedro e João. Barnabé a gente não fala muito, mas Pedro e João a gente sempre fala. E Tiago. E a gente se lembra também do barquinho. O barquinho ninguém esquece. Pedro, Tiago e João no barquinho. Mas quando a gente fala de Calebe, a gente lembra de Josué. Quando a gente fala de Josué, nós lembramos de Calebe. Josué e Calebe, eles eram jovens quando Moisés chamou os 12 espias para espiar a terra de Canaã. Eles ainda eram jovens. E eles foram visitar essa terra, porque o povo de Deus, eles tinham sonhado com a sua liberdade, e realmente o Senhor tinha libertado eles, e agora eles estavam de frente para a fronteira, a terra que o Senhor tinha prometido para eles. Apenas era para entrar e conquistar aquela terra. Mas Moisés, ele não queria apenas entrar de qualquer maneira, ele queria fazer um planejamento. Ele queria saber como era a terra, a estratégia de guerra. Nenhum guerreiro, nenhum país, eles vão entrar numa guerra sem saber ao menos algumas coisas, principalmente naquela época. Então, eles enviaram espias, assim como no nosso tempo hoje, tem espias, não 007 como nós vemos aí, né, nos filmes, aquele tipo de espia, mas nós sabemos que tem os agentes secretos. As pessoas, os países mandam alguns agentes secretos aí para espiar, para saber o que está acontecendo, para saber o que aquele país está fabricando, que armamento. Moisés envia 12. E Josué e Calebe estão entre essas pessoas. E os espiões, eles viram uma terra maravilhosa, uma terra extraordinária. É a mesma coisa quando as pessoas vêm para o Brasil, e eles chegam aqui, ficam
maravilhados, porque o Brasil é uma terra que mana leite e mel. Eu não sei você, mas se você sair de Minas Gerais, só andar por Minas Gerais, você vai ver a preciosidade que é no nosso estado e o nosso Brasil. Rico em quê? Em minério, rico em pedras preciosas, mas isso não está nas nossas mãos, está nas grandes empresas. Mas voltando aqui para Israel, voltando aqui para essa cidade, esse país, esse lugar, vamos dizer, que Israel deveria conquistar uma terra que mana leite e mel, e aqueles espias, eles viram que produziam frutos enormes, era a terra dos sonhos. Quem é Bora Bora, irmão, para chegar ao Brasil? Lá só tem praia, não tem mais nada. Você chega lá, você vai nadar e tal, uma praia bonita, exuberante, cristalina, mas o que tem a mais? Nada. É só para viajar e voltar para casa de novo. Mas o Brasil tem tudo. E quando eles viram ali, tinham tudo naquele lugar. Era a cidade dos sonhos. Agora eles precisavam alcançar. Mas apesar disso, de todos contemplarem, 10 espias, eles voltaram tristes, eles voltaram derrotados, com um relatório assim pessimista. Olha, a terra é boa, a terra mana leite e mel. Aí no capítulo 13 de Números 32 e 33, eles falam: diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo qual nós passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Poxa, que mentira! Que terra é essa que vai abrir e devorar os seus moradores? E pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são de grande estatura. Verdade, realmente tem uma verdade nisso aí. Os povos eram grandes. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos contra aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Será que realmente? Será que é uma verdade sobre isso? E assim também éramos aos seus olhos. Irmãos, quando a covardia chega, quando o medo chega, nós começamos a inventar coisas. Nós começamos a inventar coisas. História de pescador. Começamos a inventar coisas. Como pode ser humano ser um gafanhoto diante do outro? Tudo bem, ali 3 metros de altura, os gigantes 3,5 metros, uma lança pesar 4 ciclos ali, 4 quilos, quase um saco de arroz. O rapaz ali, o gigante, carregando alguns escudos, que tinha que quase 2 homens ou mais carregar o escudo dele, tão pesado que era. Assim, quando Davi enfrentou o gigante Golias, e esses eram da família. Irmãos, desculpe por ter esquecido. Chegou ali Caleb por trás, e ele estava quieto. Sabe? A covardia nos faz isso aí. E eles falam: a terra é muito difícil de ser conquistada, mas nós podemos conquistar. A covardia nos faz falar mentiras. Mas Josué e Caleb disseram: Moisés, a terra é maravilhosa, tudo é verdade, como Deus prometeu, e que esses rapazes dizem também é verdade. Há gigantes, gente maior do que nós. A terra é difícil de ser conquistada, mas nós podemos conquistar. Nós podemos conquistar. Entretanto, em nome de Deus, nós podemos conquistar. Sabe o que eu aprendo aqui? Que aí no meio dessas pessoas surge um nome desse homem que se torna um gigante também. E ele se chama
Caleb. Irmão, sabe quantos anos passaram depois dessa fala desse povo? Para Josué e Caleb entrar nessa terra prometida juntamente com o povo? 40 anos. 40 anos se passaram após essa fala de Josué e Caleb, no qual eles creram e eles iriam entrar nessa terra prometida ou iriam conquistar. Por causa da fala dos outros 10 espias e a murmuração do povo, demorou mais 40 anos para eles entrar. Porque essa geração aí, que reclamou, que não confiou nas minhas palavras, essa geração ela não vai entrar na terra. Então, para morrer todo mundo, aquela geração, somente os novinhos, passou-se quantos anos? 40 anos. E finalmente eles conseguem entrar nessa terra prometida. Porém Moisés, agora já morto, Josué entra como líder do povo no lugar de Moisés, mas Josué, o companheiro de Caleb, é o primeiro. Caleb é o segundo. Mas ser o primeiro ou o segundo aqui não é um problema e nunca foi o problema. Porque quando chega a distribuição da terra e eles conquistam aquela terra, eles fazem um plano, um planejamento. Olha, agora nós conquistamos a terra, nós expulsamos, nós matamos e fizemos. Agora nós precisamos dividir a terra. Meus irmãos, e quando vai dividir a terra, há muita confusão. Há muita confusão. Porque todo mundo quer a melhor terra. Eu me lembro bem, quando o loteamento aqui do nosso bairro, abriu o loteamento. E os lotes aqui eram, hoje em dia isso não vai acontecer isso de novo, pode ser que aconteça, mas eram muito, é como se a Caixa Econômica estava dando para nós de graça, vamos dizer assim, né? Comprar um lote naquela época por 10, 15 mil, no máximo 20, poxa, é de graça ou não é? Sim ou não, irmão? De graça entre aspas, né? Mas que na época o lote era 100, 150 mil, 15 mil um lote. Irmãos, fizeram filas. Era ali, não é, pastor? Perto do Gambeba. Gambeba. Perto do Sinésio, perdão. Gambeba, estou lembrando da minha infância. E aquelas filas, as pessoas ali dormiam à noite. Teve briga lá. Você entrou no meu lugar. Por quê? Eles queriam escolher os melhores lotes. E realmente, quem chegou primeiro, escolheu os melhores lotes, as melhores localizações, lote comercial, o lote de frente para algumas ruas, que é onde a pessoa passa, vai ser, ou seja, o lote vai ser valorizado com o tempo. E assim foi a distribuição de Josué. As pessoas ali, as 12 tribos chegaram e começaram a ver confusão, mas Caleb ficou lá atrás, só esperando a hora dele chegar. Todos os irmãos estavam procurando, sabe o que? O vale. Todos estavam procurando a terra que brota, que mana leite, que se plantar ali nasce. Josué não, ficou lá atrás. Josué não, Caleb. Que quem estava dividindo era Josué. Todo mundo escolhendo a melhor terra. E Caleb lá atrás, quieto, esperando a sua hora chegar. E todos já tinham escolhido, irmão, não sobrou nada, praticamente nada para Caleb. Mas Caleb era para ter aquela terra, a terra boa para ele, porque foi um dos espias, na verdade, dos 10, dos 12, só os 2 que entraram, os demais morreram. Apenas os 2 que confiaram em Deus entraram na terra. Os demais morreram, mas eles confiavam em Deus. Mas Caleb ficou na dele, na retaguarda. A maioria já estava tranquila, então foi a vez de Caleb. E Josué chegou para ele e disse: e você? Você merece terra boa, porque você e eu foi o únicos que chegou para Moisés e falou palavras positivas, relatórios positivos.
Ou seja, você, Caleb, merece a melhor terra. E Josué falou assim: aí, desculpa por ter esquecido de você, porque a confusão aqui era tanto, que eu acabei esquecendo de você. Mas Caleb falou assim: olha, não fique preocupado. Está vendo aquela montanha ali? Quem está vendo a montanha, diga amém. Quem está vendo a montanha, diga amém. Está vendo aquela montanha ali, Josué? Eu quero ela. Sabe aquela montanha ali que aparentemente não produz nada? Eu quero ela. Além de não produzir, tem muitos anaquins lá ainda. Tem muitos gigantes lá ainda. Parece difícil de ser alcançada, mas dá-me a montanha, porque eu quero aquela montanha aqui. A Bíblia diz, irmãos, que ali habitavam os anaquins, os gigantes daquela época, os ancestrais de Golias. E aqueles gigantes não eram apenas gigantes, eles eram guerreiros, eram homens de guerra, eram homens fortes, sei lá, talvez musculoso. Só de você ver um homem alto, você já fica com medo. Agora imagina os gigantes ali, homens de guerra. E uma das lanças pesava assim 4,5 kg. Aqueles gigantes, irmãos, a terra fortificada, em cima da montanha, o povo de Israel conquistando a terra por de volta, mas não tinha conquistado aquela montanha. Agora Caleb diz para Josué capítulo 14, versículo 12: dá-me esse monte que o Senhor falou comigo naquele dia. Pode ser que no momento que Caleb foi espiar a terra, o Senhor revelou para ele: olha, Caleb, aquela montanha ali vai ser sua. E ele colocou aquilo no seu coração. Em outras palavras, agora não sobrou terra maravilhosa para mim. Eu quero essa montanha, eu quero a terra dos gigantes. E o Senhor diz que estará comigo. Eu subirei a montanha, derrotarei os gigantes. Irmãos, aí está de novo a figura desse homem chamado Caleb. Meu querido, o que eu quero dizer para nós essa noite? Ao longo da vida, subimos pequenos montes, e quando parece que nós chegamos ao topo, descobrimos que diante de nós se levanta outros montes maiores do que aquele que nós conseguimos subir. Nós subimos montes e custamos para chegar no topo, mas parece que quando nós chegamos no topo, nós olhamos assim e nós falamos: meu Deus, parece que tem mais uma montanha. Tem uma música que diz assim, ó: eu vou subindo a montanha, subindo a montanha, subindo a montanha, quem subirá ao monte de Sião? E vai, essa música só tem esse refrão: vou subindo, vou subindo. Aqueles que têm mão limpa e o coração puro. Mas parece que quando a gente sobe uma montanha e nós colocamos aquela bandeira, porque as pessoas que sobem e conseguem chegar no topo, normalmente eles colocam a bandeira de conquista. Deixa eu falar uma coisa para você: não desiste do seu sonho. Parece que o seu sonho, a montanha parece ser alta. Parece que a gente olha para os nossos sonhos assim, parece uma montanha alta. Mas não vá pelo caminho mais fácil. Não vá. Olhe para as montanhas, não siga o caminho da mediocridade. Olhe para as montanhas. Não vá pelo caminho mais fácil. A gente olha para a igreja, a gente vê tantas coisas para serem conquistadas, mas nós queremos ir para o caminho mais fácil. Nós queremos ficar, não, está sossegado aqui, não queremos muito esforço, mas nós não conquistamos muitas coisas, irmão, se não exigir esforço. Tudo exige esforço, principalmente as coisas de Deus, as coisas seculares também. Quando nós vemos grandes pessoas conquistaram, pessoas de sucesso, meu irmão, não foi assim tão simples. Beethoven, as pessoas acham assim: o Beethoven nasceu com um dom de tocar, a sinfonia de Beethoven. Que nada, meu irmão. Foi muito esforço, foi muita dedicação. É muito ruim de música,
Inclusive as primeiras músicas dele, ninguém gostava. Quando a gente olha para Einstein e fala assim, nossa, que homem inteligente. A gente olha para ele com um terno, ou melhor, com um jaleco branco, com aquele cabelo todo estrupiado, e fala assim, nossa, esse foi um dos maiores cientistas que já existiu. Não, nem sempre foi assim, meu irmão. Foi um dos piores alunos da sala. Um aluno que não era muito dedicado. Mas ao longo do tempo, ele se dedicou. Chegou um momento que ele se dedicou. Tudo na vida exige muito esforço, exige muita dedicação. Você e eu queremos ver a igreja crescer? Tudo exige muito esforço, tudo exige muita dedicação. Senhor, eu quero aquela montanha, você quer? Exige esforço, exige dedicação. Saia do conformismo, saia do vale, largue as planícies da rotina, da monotonia, atreva-se a subir a montanha. Não queira as coisas gratuitas e de bandejas para você, não. Sai da tua terra, Abraão, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão não precisava nada disso. Abraão era um homem rico, mas ele deixa tudo e fala assim, eu quero seguir, eu quero essa montanha, Senhor. Irmãos, em 1960 surgiu uma geração que se dizia que ia mudar a sociedade, porque essa sociedade para eles estava destruída. A sociedade daqueles tempos dizia que era uma sociedade hipócrita, mentirosa e imoral. Aí surge um monte de jovens dizendo que era hippies. Mas eles queriam mudar a sociedade, irmãos, fazendo coisas medíocres, fazendo como o rio. O rio, irmãos, ele só procura lugar fácil para passar. O rio é como uma cobra. Você pega o trajeto do rio pelos mapas, pelo satélite, você vai ver que ele só procura um lugar fácil. Aonde for fácil para ele, ele vai passar. Mas quando o rio encontra uma pedra, você acha que ele vai tirar aquela pedra? De maneira nenhuma. O que ele faz? Contorna a perna. Ele vai contornar a pedra. Não tem esforço. Ela desvia-se, mas o rio procura terreno mole, que é fácil, o que não oferece resistência. É por isso que o rio se serpenteia. O rio não tem coluna vertebral, parece uma cobra, um verme, parece uma minhoca. Mas eu quero dizer para você, seja como uma palmeira, firmado na terra, que quando vem a tempestade, você pode até dobrar, mas ela, irmão, nada, nem vento, nada vai tirar a palmeira daquele lugar. Eu me lembro bem do tsunami que já aconteceu em diversos lugares. E aquelas ondas enormes, gigantes, vieram destruindo muitas coisas. As palmeiras foram lá e deitaram, ficaram até um tempinho deitadas. Mas quando as águas baixaram, elas voltaram para o lugar. As casas, as coisas que foram construídas, tudo destruiu. Mas a palmeira não, estava ali firme. Sabe? Largue a mediocridade das planícies. Seja palmeira. Eu sei que alguns ventos querem derrubar você. Essa semana, por exemplo, quantos ventos tentaram te derrubar? Esse ano de 2020, 2021, quantas coisas aconteceram para tentar me desanimar, tentar desanimar você, derrubar você, parar com que você frequente a igreja, parar com que você ore ao Senhor, busque a presença dEle. Quantas, irmãos, e se prepare, porque cada dia pode haver uma adversidade, uma ventania, pode haver um vendaval para te impedir, derrubar você. Olhe para as montanhas. Não aceite o fácil, aceite o difícil. Tem coisas que tem gente que quer o fácil, mas aceite o difícil. Tem um mindset diferente. Mude a sua maneira de pensar.
Não fique no mindset fixo, mas no mindset progressivo. Ah, não, eu não quero essa dificuldade, eu não consigo. É igual aquela criança, né? Você dá um quebra-cabeça para ela, e é difícil, e ela não quer. Mas as pessoas que têm um mindset, irmão, diferente, um mindset de que ele quer crescer, ele quer subir um patamar, ele quer sempre desafios novos, coisas mais difíceis. E o que custa, irmãos, demanda sacrifício. O impossível demanda sacrifício. Se você tem um sonho, esforce-se. Se você tem um sonho pessoal, esforce-se. Se você tem um sonho ministerial, esforce-se. Teve um irmão que chegou perto de mim esses dias e falou: eu quero ser um pregador, eu quero ser. Meu irmão, nada vem assim de bandeja. Tem muita gente que apega naquele e fala assim: ó, o Espírito Santo vai me fazer de lembrar de todas as coisas. E pega nesse versículo, não estuda, não lê a palavra de Deus e fica só nisso aí. Não é assim não, meu irmão. Você não leu o versículo, é errado. Como é que você vai lembrar de uma coisa que você não leu? Como é que o Espírito Santo vai fazer você lembrar de uma coisa que você não estudou? A Bíblia fala: o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Os discípulos ficaram com Jesus 3 anos e meio, ou seja, Jesus falou para eles: o Espírito Santo vai fazer vocês lembrar de tudo aquilo que vocês têm aprendido. Então a primeira coisa a fazer é dedicar-se ao estudo da palavra de Deus e querer saber mais de Deus. Fora isso, não tem como. Tudo exige esforço, sacrifício. Quem é sonhador, diga amém. Quem é sonhador, diga amém. Olhe para as montanhas. Deixa a preguiça de lado. Deixa a mediocridade de lado e olhe para a montanha, porque o mundo está dividido. E cada 12, 2 olham para as montanhas e 10 olham para o vale. 10 olham para o vale e 2 olham para a montanha. 2 vão olhar para a montanha. E esses 10 são as pessoas que se limitam a sobreviver. Os outros 2 são os líderes que mostram o caminho para a multidão e falando assim: olha, vem comigo, porque Deus está conosco. E se você for comigo, nós vamos guerrear, nós vamos conquistar. E eles conquistaram. Todos digam amém? Amém, Jesus. Mas se a gente for olhar para a multidão, irmão, a multidão não quer saber de nada não. A Bíblia sempre fala de remanescente, de outro, um profeta que se levanta, não foram muitos, mas um profeta que se levanta aqui, levanta lá em Israel, levanta lá no sul, levanta no norte. Meu irmão, seja essas pessoas, olhe para as montanhas, não olhe para os vales. De cada 12, 10 estão correndo para o vale. 10 estão querendo as coisas mais fáceis, buscando mais cômodo. Ah, não, ficar em casa me deu uma preguiça, meu irmão. Não. Em todos os âmbitos, todos os lados, irmão, qualquer pessoa que é bem sucedida em qualquer área, você vai aprender uma grande lição. Nenhum deles está lá de sossegado, na sua cama, deitado. Todos fizeram alguma coisa para chegar onde estão. E sabe por quê? Porque rolar para o vale é a coisa mais fácil. Você está lá na montanha, rola aqui, você deixa lá rolando. O Pedro, toda vez que a gente vai no Parque Panema, ele quer descer naquela montanha que tem ali. Os meninos ficam descendo, né? Do papelão, não tem? Descer é gostoso demais, irmão. Eu, por exemplo, desço 3 vezes. Aí quando é na quarta, eu falo: meu irmão, vai sozinho, porque eu não estou conseguindo. Porque descer é gostoso. O problema é subir de novo. Quando a gente vai nos parques de diversões, é gostoso. Principalmente no aquático, né? Tem um monte de brinquedo. Aí você vai 1, 2. Para descer, é quantos segundos? 3, 4. E para subir? Nossa Deus. Aí você vai, você cansa as pernas. Não aguenta. Mas todo mundo quer descer, facilidade. Descer é suave. Porque descer não precisa esforço. Só sentar no papelão e ir embora. Não precisa nem empurrar, dar aquela empurradinha. É só descer.
Imagina eu, pesadão desse jeito. Às vezes a pessoa é muito leve, tem que empurrar, né? Mas uma pessoa igual eu, assim, não precisa nem de empurrar, irmão. A inércia leva você para baixo, a gravidade leva você para baixo, para o fundo. Você tem ideia, a gravidade já luta contra você. Eu tenho experiência e prova viva disso. Caí cerca de 6 metros de altura. Eu estou vivo aqui pela misericórdia do Senhor Jesus. O meu irmão Fabrício, quando ele chegou na casa do meu pai, falou assim: ó, o Wellington está morto. O Wellington está morto. Mas eu estou aqui. Não estou morto não. Morrer para o mundo. Irmãos, você não precisa ser diferente. Subir montanha não é fácil. Deixa eu dizer para vocês aqui. Quando a gente vai para o monte da oração, não é fácil. Esse monte aqui é pequeno. Tinha época que nós subimos os montes mais difíceis. Subir no monte não é fácil. Tem que pagar um preço. E quando chegar o momento das decisões importantes das nossas vidas, não olhe para o vale, olhe para a montanha. Não escolha o fácil. Não escolha o fácil. Escolha o que parece ser difícil. Sabe, quando as pessoas vêm com coisas assim, sabe, meio que de graça, a gente fica meio, todo mundo fica meio desconfiado. Está fácil demais. As pessoas olham para você, não, é só anotar uns números aqui, você vai ser milionário, irmão. Coisa fácil demais. Mas o que nós devemos fazer é levantar cedo a cada dia e trabalhar. Porque assim vem o sustento da nossa casa, da nossa vida. Desafie a si mesmo. Quando chegar lá na montanha, você descobrirá que tem montanhas maiores ainda. É interessante. A gente está aqui no vale, a gente não enxerga. Mas quando a gente chega numa montanha, e se o tempo tiver assim, um tempo legal, nós vamos ver que existem montanhas ainda maiores. Mas, meu Deus, que montanha bonita. Eu não tinha visto aquela montanha. Existem montanhas maiores ainda. E a vida é um permanente subir. Até nós encontrarmos com o Senhor Jesus. A gente continua subindo todos os dias. Existe uma história de umas montanhas no Peru. E um pai que era uma pessoa que trabalhava na mineração, ele era um minerador. Naquela época não tinha toda essa estrutura que tem hoje, as pessoas entravam. Até recentemente, nós vimos que alguns mineradores, mineiros, ficaram presos num lugar e custaram para tirar eles, nas minas. E ele trabalhava nos finais de semana, ele não era aquela pessoa alpinista que tinha corda, que subia as montanhas, mas ele gostava de subir a montanha e colocaram a bandeira de que ele conquistou. E ele tinha como hobby, ele tinha conquistado assim, em vários lugares, várias montanhas, ele tinha conquistado, mas tinha uma montanha lá que era em torno de 6.000 metros de altitude, acima do mar, e ele não tinha conquistado essa ainda. E ele teve uns filhos já com idade meio avançada, com 50 anos. E quando ele foi subir essa montanha, os filhos mais novos tinham 14, o outro tinha 17. Ou seja, já tinha mais idade avançada. E ele fala com os filhos: olha, vou tentar subir essa montanha, e vocês vão comigo. E eles foram. Eles foram subindo. E eles perceberam, o irmão mais velho percebeu que o pai dele estava perdendo fôlego, não estava conseguindo subir, e faltava em torno de 60 metros para chegar no topo da montanha. E o pai dele deitou numa pedra e falou assim: não aguento mais. Não aguento mais. Não, pai, você não pode. É seu sonho conseguir chegar no topo, chegar e conquistar. Mas o pai dele falou assim: eu não posso conquistar, porque eu não consigo mais caminhar, eu não consigo sair daqui.
E à medida que ele subia, aquele cansaço do seu pai, aí o filho mais velho tentava encorajá-lo: pai, descanse, nós vamos esperar, enquanto o senhor não descansar e tiver força suficiente, nós não vamos sair daqui. E ele respondeu: não, filhos, eu não posso mais. Aí o filho falou assim: mas pai, o seu sonho é chegar no pico dessa montanha, e agora faltando apenas menos de 60 metros para chegar, nós não vamos sem você. E ele disse uma coisa que nunca aquele rapaz esqueceu. Ele disse: continue, cheguem vocês, eu vou ficar aqui apenas olhando, chegue lá e coloque a bandeira, porque se vocês o fizerem, será como eu estivesse fazendo. Eu conquistei montanhas, mas dessa vez eu não posso, mas vocês vão conseguir. Vocês são as prolongações, é a prolongação da minha vida. E se vocês conquistarem, eu também estarei conquistando. Se vocês chegarem, é como se eu estivesse chegando. Meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Pode ser que seus pais, os nossos pastores, já conquistaram grandes coisas na nossa vida. Os seus pais conquistaram o suficiente, mas eles confiam em você. Nós confiamos em vocês para conquistar níveis que ainda nós não conquistamos, ou que os seus pais não conquistaram. Talvez não chegue ao topo da última montanha. É por isso que sempre há um brilho especial nos olhos quando olham para você, porque você, irmãos, é a prolongação da vida de seus pais. De repente os seus pais conquistaram até aqui, mas você pode conquistar ainda mais. Mas tudo na vida existe o quê? Esforço. Tudo na vida existe trabalho, exige dedicação. E como se disseram: filho, eu cheguei até aqui, não posso mais, mas você plante a bandeira, conquiste a montanha, não se conforme só com esta. É assim que Caleb fez. Olha, Josué, todos já conquistaram, mas eu não me conformo, eu quero é subir mais, eu quero aquela montanha. Não se conforme com o que você está vivendo agora neste momento. Eu fiz o que pude, cheguei até aqui, mas você pode chegar ainda mais longe, meu filho. Então vai, igreja, vai. É tempo de avançar, é tempo de conquistar, ou não é tempo de achar que as coisas estão assim tranquilas. Agora você nunca vai chegar lá escolhendo o caminho mais fácil. Nunca. Escolhendo o caminho mais fácil nós vamos chegar, irmãos. Porque tudo existe o quê? Esforço, existe trabalho. E todo mundo. Aí você pode dizer: todo mundo está errado. Então mude o mundo. Todo mundo está dizendo ao contrário. Diz você o que é correto. As coisas estão de cabeça para baixo. Coloque as coisas em ordem. Ah, mas está errada aquela situação. Faça o correto. Todo mundo é medíocre, hipócrita. Seja você o quê? Autêntico. Ah, todo mundo está conformado em fazer só o básico. Meu irmão, faça o avançado. Não se contente com a maneira pelo qual você está vivendo. Olha a montanha, conquiste as alturas. E nós vamos continuar orando, porque se nós chegamos até aqui, o Senhor pode nos dar algo maior. Tem 33 anos a igreja, não importa. Se nós chegamos até aqui, o Senhor pode nos dar algo maior. Mas lembre-se, tudo exige esforço. E sozinhos, nós não conquistamos nada. E eu chego ao fim dessa mensagem falando, talvez de alguém que passou em oração esse tempo para subir a montanha que tinha medo. E se você subir a montanha, irmãos, não é fácil. Descer é uma coisa mais gostosa. E não será por algum momento da sua vida
Talvez que você experimentou o medo, o Senhor Jesus passou uma noite em oração e lágrimas, porque Ele sabia que Ele iria enfrentar uma montanha de espinhos, uma montanha de coroa de espinho, de chicote, uma montanha de morte. Não era fácil a sua humanidade. Agora olha para Jesus, o autor e consumador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, agora ter que submeter, se fazer como humano, não foi fácil para Jesus. Chegou o momento de cair de joelhos e dizer assim: Pai, passa de mim esse cálice, Pai, porque subir essa montanha a partir de agora não vai ser fácil não, mas contudo, seja conforme a tua vontade. Marcos capítulo 14, versículo 36. Eu tenho que subir essa montanha. Eu tenho que subir essa montanha. E sabe por quê? Subir a montanha para Ele significava sangue. Subir a montanha para Jesus significava deboche. Significava deboche de todo mundo. Significava uma coroa de espinhos, significava os pés e as mãos cravados numa cruz miserável, uma cruz que não foi preparada para Ele, uma cruz que não foi preparada para Ele, uma cruz que Ele teve dificuldade para carregar, porque o peso da cruz não era para Ele, os cravos não eram para Ele, os espinhos não eram para Ele, nada daquilo ali era para Ele, mas Ele teve que carregar. E a montanha que Jesus subiu, chamada montanha da caveira, não foi fácil, exigiu o sacrifício dele, não só sacrifício de derramamento de sangue, mas um sacrifício de morte. Mas sabe, lá em cima da montanha Ele iria pagar o preço da nossa salvação, e nós somos tão importantes para Ele, porque lá na cruz, no momento que Ele estava agoniado ali, agoniante, sofrendo, Ele olha para a multidão e Ele fala assim: Pai, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem, Pai. Mas eu estou morrendo para cada uma dessas pessoas. Eu tenho certeza que Jesus, ele teve uma visão privilegiada ali na cruz. Em meio ao tormento, em meio ali aquele sofrimento, ele teve uma visão privilegiada. Eu creio que ele avistou os discípulos que se esconderam dele, que o negaram. De repente ele viu ali João, o que amou ele assim, sabe, perto da mãe, próximo à cruz, mas que também não escapou. Todos negaram. Cadê Pedro? Cadê Pedro? Pedro queria morrer comigo, cadê ele? Não vê nem a sombra de Pedro. Mas Jesus, olhando para eles, Ele fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Sabe por que Jesus fez isso, irmãos? Porque eu e você, nós valemos tanto para Ele. Você vale tanto para Ele. Para Ele, embora a montanha significasse suor, sangue, desprezo, deboche, sabe, Ele estava disposto a subir a montanha, subir para morrer como um marginal. Sendo Jesus, Ele não fez nada, não pecou, Ele não cometeu nenhum crime, mas Ele foi morto como um marginal. Sabe, meu irmão, você não tem o direito de pensar que você não vale nada, que você está longe de Deus e não pode voltar, que você desceu tanto que não pode sair, que você está amarrado a este mundo, que Ele deixou de amar você. Mas Jesus subiu a montanha e pagou o preço por você. Jesus subiu a montanha e pagou o preço por você, porque nós não podemos subir a montanha e pagar um preço por alguém, por uma pessoa, por uma família, por um amigo, e convidá-lo: olha, eu subo a montanha, não dessa forma, mas subir a montanha com as minhas atitudes, com as minhas palavras, e tentar de alguma forma fazer com que o Evangelho chegue a essa pessoa e ela alcance a salvação. Convidando para o grupo de crescimento, convidando para os células, falando do amor do Senhor Jesus para ela, convidando para a igreja. Jesus subiu a montanha e pagou o preço. Ele não teria feito isso se você não valesse tanto, meu irmão. Se não houvesse esperança para você, se não tivesse acreditado em você. E foi por você também que Jesus mostrou amor. João 3,16, Ele amou o mundo.
Ele amou pessoas. Ele amou você de tal maneira que entregou o seu próprio filho, e Ele mostrou amor, padeceu sem merecer e sofreu até morrer. Foi por você também que Jesus demonstrou tanto amor. Jesus demonstrou tanto amor por você. Deixe a planície da mediocridade. Olhe para as montanhas, suba e pague o preço. Derrame o sangue, derrame suor, e o mesmo que o mundo faça pouco de você, pague o preço, porque o preço maior já foi pago ali na cruz do Calvário por você. Mesmo que o preço que eu tenha que pagar, irmãos, é muito pequeno, e não chega nem aos pés, nem uma lágrima daquilo que Jesus ele fez por você. Se coloque de pé nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos. Pai querido, nós suplicamos ao Senhor, Pai querido, uma bênção especial para cada um de nós que estamos aqui, que estamos decididos subir a montanha, Pai. Que nós possamos olhar para cima no meio da subida. Pode ser que nós vamos sentir cansados, tristes, desanimados, feridos, que olhem para o topo da montanha do Calvário e vejam que o Senhor Jesus foi pregado. Que vejam que o Senhor Jesus, com os braços abertos, chamando e mostrando que o preço da salvação já está pago. Eu não preciso fazer absolutamente nada, Pai. Que veja que o êxito da subida está garantido, que ele só tem que acreditar, só tem que subir no teu nome e continuar crescendo, porque nossa vida na eternidade, Pai, continuará sendo uma vida de crescimento constante. Eu faço essa oração, ó Pai, ao Senhor, que cada um de nós possa crer, ó Pai, que nós estamos vendo a montanha e nós estamos subindo a montanha, ó Deus, não procurando as coisas mais fáceis, mas com o nosso trabalho, com o nosso vigor, ó Pai, com o nosso suor, com as nossas lágrimas, nós vamos conquistar montanhas mais altas e colocar a nossa bandeira, Pai. Muita gente aqui tem desistido dos seus sonhos. Não só sonhos ministeriais, espirituais, mas sonhos particulares, sonhos pessoais. Mas sabemos, ó Pai, que sem esforço nós não vamos conseguir, ó Pai. Nessa noite eu trago essa palavra, que possamos, ó Deus, agarrar essa palavra e dizer para o Senhor: dá-me essa montanha, Pai. Subir essa montanha, conquistá-la não vai ser fácil, mas com o Senhor, a tua palavra que foi liberada para nós nessa noite, eu vou conseguir, ó Pai, chegar no topo dessa montanha. Eu vou conquistar, eu vou conquistar, eu vou conquistar, eu vou conquistar, eu vou conquistar. Todos dizem assim: eu vou conquistar. Me dá essa montanha, Pai. Dá-me essa montanha. Eu vou conquistar, Pai. Quantos podem dizer disso? Diga amém. Quantos creem nisso, diga amém. Fala assim: Senhor, dá